Nós vamos conversar agora aqui no estúdio com a professora Cristina Pereira. Ela é presidente do Sinep, Sindicato das Escolas Particulares do Paraná. Boa tarde, professora. Boa tarde. Cris, muito boa tarde. Bom, nessa época de pandemia de coronavírus, nós sabemos que a sala de aula se transferiu temporariamente para dentro de casa, né? Com certeza. Agora eu quero saber a dificuldade das mães aí. Vamos começando com os pequenos. Como que as mães devem, então, ensinar ou passar, né, alguns ensinamentos o conteúdo do que as escolas, vamos dizer assim, sugerem desde casa para os pequenos? Na realidade, a gente está bastante preocupada com as mães, né? Porque as mães ninguém na sociedade está preparado para esse momento de você ficar preso dentro de casa com os pequenos. Você não está de férias, você está enclausurado com eles dentro de casa, né? Então, se a gente pudesse falar para as mães, falar um pouquinho, a primeira coisa assim, muita paciência, bastante afeto e fazer as coisas conforme dá para fazer, né? Então, eu tenho lá um pequeno de primeiro ano, ele tem atividade, a professora entra, tem online, tem... Vamos fazer um pouquinho, o resto deixa. Perceber um pouco isso, porque se nesse momento tiver muito estresse dentro de casa, vai se complicar demais. A gente vai ter um pequeno estressado, uma mãe estressada, automaticamente um pai estressado, e se tiver um cachorro, o cachorro vai entrar também nessa brincadeira. Então a gente precisa cuidar, né? Nós iniciamos agora isso, né? Estamos aí no 19º dia, 18º dia. Provavelmente vão ficar até julho, né? Se a gente seguir a Europa, nós vamos ficar até julho. Então assim, a gente precisa, e os pais precisam ter muito isso dentro de si. Como que, né, organizar, vamos fazer aí um dia, como que é o dia? Levantamos, fazemos higiene, tomamos café, depois do café. Quem lava a louça, quem seca a louça, quem... Né? Mas ele só tem 3 anos. Ele só tem 3 anos? Mas ele consegue pegar um prato por dentro do armário, ele vai amar. Pega uma panela, guardar no paneleiro, ele vai amar. A responsabilidade. Colocar ele para trabalhar. Por quê? Porque daí ele faz parte do momento. Sim. E ele cansa um pouco. Porque senão ele não vai cansar. Já está estressada, né? Por ficar dentro de casa, né? Então assim, pequeno, põe todas as panelas no chão e põe as tampas numa caixa. Até ele achar a tampa de cada panela, vai demorar um montão, né? E ele vai se divertir. Gente, criança de 2, 3 e 4 anos ama brincar com panela. E ainda mais encaixar as tampas nas panelas. Então, é criatividade, né? É criatividade, é se agarrar no professor, né? Quando o professor entra lá online, professor, me deu umas dicas, né? Eu acho que nesse momento a gente tem que se ajudar, né? É o coletivo que vai prevalecer nesse momento, né? A parceria com a escola sendo parceira da família, não esquecendo que lá tem uma família que possa estar precisando de ajuda. Professora, falamos dos pequenos, né? E dos maiores, aqueles que as escolas já estão mandando, as escolas estão tendo aulas, muitas aulas online, né? Ao vivo. Como que a gente coloca? Porque o pequenininho, a gente consegue, olha aqui, vamos brincar. Para um adolescente já é mais complicado. Na realidade, o adolescente, eu acho que a gente precisa contar primeiro com a responsabilidade dele, né? Eu acho que nesse momento, se você tem um filho de 12 até 17, você literalmente vai colher o que você plantou, né? Se você conseguiu disciplinar ele para algumas coisas, ele vai estar disciplinado. Sim. Ele vai fazer umas sapequices? Ele vai. Ele vai tentar burlar o professor? Ele vai cochilar? Vai, né? Mas é importante conversar com o professor também, com a escola. Porque esse professor, ele vai interagir. Nesse momento de interação, o professor pode dar um puxão de orelha. Falar, pessoal, o que está pegando aí? Né? Eu recebi uns telefonemas aí de umas mães e o que está acontecendo? Só porque vocês estão em casa? Eu acho que procurar fazer essa relação com o professor. Porque o adolescente, ele escuta muito o professor. Ele tem uma ligação muito íntima com o professor. Muito mais do que com a mãe e o pai. Porque o que acontece na adolescência? Você fica irreverente. Você bate nas regras, você fica irreverente, é próprio do esquema hormonal que você está vivendo. Pai e mãe fica chato, né? Isso, pai e mãe do vizinho é muito melhor, é aquela coisa, mas isso é do adolescente. Ele não é assim. Ele está assim, né? E aí, dentro de casa, preso, e aí, não podendo estar na tecnologia para fazer o que dê interesse deles, tendo que estar na tecnologia para estudar, fica bastante complicado, né? Então, eu acho que o afeto, bastante diálogo, né? Eu diria para as mães assim, no momento que ele está estudando, faz uns biscoitos com chazinho, leve lá para ele. Ele não vai gostar. Ele vai, porque ele vai se empoderar perante os amigos que a mãe dele se preocupou com ele. Fazer alguns movimentos assim, né? Não é fácil, não vai ser daqui a pouco
que a gente vai sair disso, né? Eles têm um conteúdo bastante complicado, né? Se a gente pensar, por exemplo, no último ano do médio, que vai ter o Enem, vai ter o vestibular, né? Então, fazer grupos de estudo, né? Reunir, escuta, você não tem uns amigos que são bons em matemática, faça aí um Zoom, vamos trabalhar junto, né? Às vezes um amigo, por exemplo, às vezes o pai tem um amigo que é engenheiro, que pode dar umas aulas diferentes. Eu acho que nesse momento o diálogo, a gente se juntar, se unir e se unir pela tecnologia, mas de maneira que possa ajudar, porque eles não estão bem. Eles sentem falta do social. A gente sente. Eles né? Quando você sai de casa e fala, ai, que bom, vou no mercado, ver gente, ver pessoas. Imagine eles que têm uma relação social muito mais intensa, né? Só para continuar, a senhora estava falando do Enem, dos vestibulares. Por mais que se alongue esse isolamento social, não tem nada ainda que possa mudar algumas datas. Então, a preparação tem que ser a mesma, por enquanto. Não. Nesse momento, tem aí algumas discussões com relação a isso, mas não tem nenhuma troca, né? Nada. Talvez a nossa grade horária e os nossos dias vão até janeiro, mas a coisa vai fluir. Não tem nada ainda fechado, como decreto, como uma lei, não. Né? Existe aí um movimento já de troca. Mas bastante gente contra também, né? Então a gente não sabe. Ô Cris, uma das grandes dúvidas dos pais e das mães é com relação, supondo, aos pequenos, são esse conteúdo sugerido que as mães estão dando dentro de casa. Outro, como a Vanessa disse mesmo, são as aulas online. Afinal, esses conteúdos, uma vez eles passados, eles não serão retomados ou a escola no final vai ter que retomar tudo de uma certa forma? Aí a psicopedagoga vai falar, né? Por favor. Vai ter que ser retomado de alguma maneira, né? Existe o trabalho online, ele é muito legal, você pode trabalhar muita pesquisa, muita interação, mas vai precisar um momento do olho no olho. O estudante, ele necessita desse momento, né? Não é como um EAD do superior, né? Até o EAD do superior a gente tem lá o tutor que entra em contato com a pessoa. Então, o que as escolas, né? Por exemplo, nós da rede privada do Cinep, nós estamos trabalhando assim, estamos trabalhando online, mas os pais sabem que quando a gente retornar, os pontos cruciais para mim usar em 2021 vão ser retomados. Porque nós temos uma estrutura, por exemplo, na matemática, que você tem que ter para 2021. Não tem, não dá para dar esse gap, né? Então, isso aí vai ser estruturado. As escolas estão bastante preocupadas com isso, para que a gente possa entregar um estudante para 2021 estruturado, que ele não vá com sofrimento pedagógico. Teoricamente, em 6 meses, né? Se a gente for pensar, se é isso que você falou, que a escola, teoricamente, retoma as atividades em junho. Na realidade, essas aulas online, elas contam como dia letivo, né? Existe já aí um estudo com relação a isso. Mas tem que retomar... Mas a questão pedagógica tem que ser retomada. De qualquer forma, De qualquer forma, né? Então, as escolas vão ter que reestruturar calendário, horário. Não tem que reestruturar aulas aos sábados, né? Sim, aos sábados. Uma aula antes do horário normal. Se a aula começa às 7h30, vai começar 7:20. Vai ter uma estruturação, porque não tem como não fazer. Não, né? Não tem como. Professora, a gente fala muito dos alunos, né, da dificuldade dos pais, mas a gente tem que pensar também no professor nesse momento. Ele precisou se reinventar em 3, 2, 1, né, professora? Muita gente que talvez nem gostasse tanto de aula online, não tivesse intimidade com a tecnologia, ele precisou aprender, não é? Eu acho que da realidade para os professores foi bastante interessante, porque muitos tinham assim uma coisa com a tecnologia, né, aquela coisa daquele não é para mim, não é do meu tempo. Mas o professor, ele tem uma mente muito aberta, foi muito bonito assim, o movimento que a gente viu, né, aqui em Curitiba, falando de Curitiba, do que aconteceu. A preocupação de estudar, de ir atrás, de comprar, da escola comprar uma boa tecnologia para ele levar para casa, dele se preocupar, dele conversar com pessoas que já trabalhavam. Eu acho que esse é o Brasil, né? A gente é um ser humano, nós brasileiros, nós somos muito bons nisso, nessa coisa de ver em cima de um sofrimento uma possibilidade de melhora. Né? E eu acho que com o professor isso, então, não se fala. O professor, eu sempre digo, o professor é um ser humano diferente. O cara levantar de manhã para instruir o filho alheio, ele levanta de manhã para ir para a escola. Todo o nosso respeito aos professores, né? Ele é diferente, ele é um ser humano, eu sempre digo, ele tem um espaço reservado quando ele sair daqui, ele tem. Né? Verdade. Cris, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente, eu tenho em mãos aqui, ó, essa cartilha, deixa eu ver, acho que assim, né? Isso, ficou melhor. Essa cartilha que vocês criaram com relação às epidemias, não é? Para conscientizar tanto os pais e as crianças. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho bem legal aqui. Essa cartilha surgiu
surgiu uma ideia nossa do marketing, porque em janeiro a gente teve uma reunião da Secretaria de Saúde do Estado, de Curitiba aqui. E a secretária, na reunião, falou do coronavírus, mas falou também da dengue e do sarampo. Sim. E aí a gente achou interessante fazer um livretinho, né, uma postilhinha, e colocar as 3 situações que a gente vive bastante aqui no Paraná. E agora a gente está distribuindo, então os pais estão recebendo. Também, no supermercado, no festival que nos possibilitou isso gratuitamente, porque isso aqui é tudo gratuito. Certo. O Ziraldo nos cedeu o Menino Maluquinho, sabe? A gente foi fazendo, né? E as editoras nos ajudaram a pagar. Então, assim, é um trabalho coletivo por conta das doenças mesmo. Porque a gente tem uma preocupação com o corona, mas o sarampo e a dengue está aí também. Professor, é importante essa publicação, até para chamar a atenção das pessoas que em um momento de tanta fake news, o papel do educador é muito importante, né? Para que não fiquem falando só causando pânico. Você percebe essa necessidade de educar nesse sentido também? Na realidade, eu acho que a gente tem que ter um pensar diferente. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque assim, o que acontece com a gente, ser humano? A gente tenta achar um culpado. Então, o corona chegou, nós somos todos presos dentro de casa. Certo. E eu estou lá dentro de casa pensando quem é o culpado. E não é, a gente tá todo mundo vivendo essa comoção aí, né? Sim. Eu acho que a gente agora precisa pensar muito assim, de se ajudar, de ver o coletivo, o que eu posso fazer pelo outro, como é que eu posso fazer, e validar literalmente quem a gente tem que validar. A escola, o professor, os amigos, a família, né? Se eu pudesse dar um alôzinho para as famílias, porque agora nós estamos presos dentro de casa com a nossa família, né? O quanto é importante a família, é a estrutura que a gente tem no sofrimento, na alegria. A família. A família. Muitas famílias vão se reorganizar agora. A gente sabe que muitas vão acabar se separando porque não vão se aguentar, né? A relação já era ruim, agora então vai ficar pior. Mas muitas vão se rearranjar, né? Porque a família é a estrutura da sociedade. No fundo, eu acho que é uma transformação geral, né? Para pais, professores e a sociedade de uma forma geral. Sairemos diferentes disso. Com certeza, né? A gente sabe que a questão do país, financeiramente falando, a gente vai ter aí uns 2, 3 anos para se organizar, mas o ser humano vai sair diferente. Com certeza. Professor, então, que recado você daria para o aluno que está em casa, né? Neste momento, força, foco e fé. Assistir às aulas é importante, né? Dentro do possível, manter o estudo, né? Para o estudante, eu diria que levasse bastante a sério isso, né? Não é um momento fácil para os professores, eles estão se esforçando bastante para fazer com que esse momento fique agradável e de aprendizagem mesmo, né? E que ele ajude a família dentro de casa. Principalmente o adolescente, né? Que ele arrume a sua cama, que ele organize o seu banheiro, que ele faça desse momento um momento de verdadeira aprendizagem. Porque daqui a pouco ele vai fazer aí um trabalho fora, vai estudar um meio ano aí fora, e lá fora ele vai ter que viver tudo isso. Então, eu queria agora aproveite, faça de conta que ele está no intercâmbio. Lave, passe e cozinhe, né? Aprenda a fazer um monte de coisa, porque a mãe está ali disponível para ajudar. Né? Então, eu acho que é importante. E que ele tenha foco, fé e coragem. Sem dúvida. Professora, muito obrigada, viu, pelas dicas, foram maravilhosas. Sem dúvida, professora, muito obrigado.